That's it. Muito bem, né? Então vamos mais uma vez cumprimentando a todos. E a partir desse momento estamos chegando para mais um dos nossos encontros, né, referente aos Yogas Sutras de Patanjali. E hoje, né, dando sequência, continuidade dentro da sessão de número 4, nós estamos indo para o Sutra de número 9, dentro da quarta sessão. Então isso vem mostrar a nossa progressividade em avanço, mas ao mesmo tempo também vem nos colocar mais um alicerce, né? Vem nos colocar mais um calço, mais uma pedra, frente às interpretações, frente à amplitude do conhecimento e, claro, também a busca do entendimento de todo o assunto que perfaz em extensão a sessão de número 4. Né? Nós estamos, então, mergulhados em questões mais filosóficas, estamos falando desse assunto de extrema importância e amplitude de conhecimento, que é a multiplicidade de mentes, né? As mentes artificiais em atividade para acelerar processos kármicos, torrar processos kármicos e assim, né, conceder a um yogi de extrema hierarquia, um yogi de alta hierarquia, né, ou amplo conhecimento, ou amplo adiantamento, né, a aceleração de todos os processos, torrar as suas sementes e com certeza também a consolidação, né, em Kaivalya, né, dos passos que os transpassam da barreira, né, relacionada ao mundo de servidão, de ilusão, ao mundo de Maya, e também, claro, podemos já configurar nesta extensão relacionada ao mundo de Maya todas as implicações dessa junção entre Purusha e Paktri, né? Paktri relacionando todos os seus acontecimentos, relacionados a todos os seus fatos, né? A todas as seus desdobramentos, e dando uma certa sensação ou dando um ponto específico em colocação e exposição que Purusha está ali retido, né, preso nas rodas de nascimentos e mortes, e claro também, né, passando, né, por todas as suas experiências, coletando os seus conhecimentos, amadurecendo, né, experienciando sobre vidas sucessivas, até que haja um momento, né, pelo período evolutivo ou pela aquela evolução que está acontecendo naquele agrupamento de outros purushas que ali estão envolvidos naquele teatro, né, perfazendo toda a extensão da caminhada, desde o mergulho, né, desde a curva descendente do mergulho na materialidade, desde a curva para o arco ascendente no momento que novamente sai, né, desses bancos de experiência ou dessas sequências experienciais para tentar novamente, né, emergir na outra ponta como
o Purusha, né, como um Purusha autossuficiente e evidente também com todas as propriedades adquiridas, né, em conhecimento, em experiência, e claro, podemos também destacar em tudo que ele perfaz ali, tudo vira propriedade de seu arranjo, né, ele passa então a reverberar e passa a ter toda essa expressão de conhecimento junto a ele. Não existe, né, uma jornada tão longa que é perfazida em observações em anos conhecidos aqui no planeta Terra, né, como milhares e milhares de anos em uma jornada de sucessivas reencarnações, sucessivas experiências e sucessivas vidas, para que ele possa encontrar, né, para que ele possa do outro lado sair e cair num número zero novamente, né? Não é bem assim que funciona. Mas tudo bem, vamos dando já os tópicos introdutórios do nosso encontro, né? Nós estamos falando então, nós estamos falando dos assuntos relacionados às mentes artificiais. E nesses últimos sutras nós entramos na discussão da semente, nós entramos na discussão do karma, nós entramos nessa discussão desse armazenamento desses karmas, nós entramos também na discussão, né, como é que estes karmas eles se manifestam, como é que este corpo, né, o corpo causal, como é que este corpo da sede dos karmas, ali encontram-se as impressões e cada vez mais a gente vai mergulhando em pontos mais específicos, mais filosoficamente interligados a questões minuciosas para o entendimento de tudo isso. E hoje, né, no sutra anterior, nós estamos falando das tendências, né, que só se apresentam aquelas que estão favoráveis, né, aquelas que estão assim como o agricultor que vai com a enxada puxando a água e a água vem vindo, né, vem direcionando e vai criando situações novas, novas oportunidades vão sendo criadas, nós podemos mentalizar, nós podemos fazer sucessivas reflexões em meditações para que possamos alargar o nosso entendimento e compreender também como é que funciona este aparato relacionado às vidas. O Sutra de número 9 ele é muito interessante, né? O Sutra de 9, porque o Sutra de número 9 ele traz, na visão do grande sábio, né, Patanjali, um olhar, né, um olhar de baixo para cima, digamos assim, e depois traz a resposta de cima para baixo para que nós possamos entender, né, sobre esta relação de causa e efeito, mesmo, né, estando separados por classe, lugar, tempo, né, e toda a expressão relacionada aos acontecimentos que uma determinada vida vai passar, que uma determinada vida vai viver, sem que esta determinada vida tenha sido ela a responsável, ou sem que a determinada vida tenha sido ela, então, a causadora de todas as aflições e de todos esses males pelo qual que ela terá de experienciar. Tá? Nós já podemos até mesmo começar a trazer meditações, né, para que nós possamos ampliar esse assunto do Sutra de número 9, fazendo conexões com os sutras anteriores. Podemos já destacar para você, trazendo então a transcrição em português do que o Sutra 9 quer dizer. O Sutra 9 diz assim, ó, existe a relação de causa e efeito, mesmo que separados por classe, lugar e tempo, porque memória e impressões são os mesmos em termos de forma. Parece muito óbvio, né? Esse raciocínio parece muito, vamos dizer assim, simplista, simples de entendível, mas tem um conhecimento transcendental em cada palavra de extrema profundidade. E que é muito interessante que nós entendamos todo o escopo das palavras que estão aqui sendo ditas, para que tenhamos dentro de nós um amplo conhecimento e um amplo entendimento, né, do que aqui quer dizer. Vamos começar a fazer uma meditação, né, uma reflexão em cima desse tema,
baseado na seguinte colocação e exposição. Vamos fazer uma observação. Evidentemente que muitos de nós possam que já tenham esse entendimento, muitos já possam que já tenham essa compreensão, mas eu tenho certeza que muitos também não terão a amplitude dessa compreensão, desta aceitação e dessa constatação. Quando nós estamos no entendimento raso do caminho do yoga, ou da espiritualidade que envolve uma trajetória relacionada também ao caminho do yoga, essa é uma das grandes perguntas que são feitas e muitas vezes que geram dúvidas e quanto à natureza da própria yoga. E evidentemente também força para colocar por terra a verdadeira essência, né, da sequencialidade de vidas, do processo reencarnatório de sucessivas vidas. Isso é uma exposição que muitos utilizam como um fato, né, muito forte, uma argumentação muito forte para colocar em terra tudo isso e não aceitar essas questões. Pois vejamos, uma determinada vida, né, dentro de um contexto, uma linha encarnatória, tá? Ela comete um crime muito forte, muito bárbaro, um crime, uma determinada personalidade do passado, ela comete um crime muito horrendo, né? Um crime muito forte, muito terrível, muito banal, muito danoso, desastrado, né? Desastroso. Nós já vimos aqui no sutra anterior que o sutra anterior ele nos traz a seguinte exposição, né? O sutra anterior, o sutra de número 8, que somente vai se manifestar aquelas tendências que estejam favoráveis à manifestação. Correto? Entendível tudo isso, né? Mas paramos para analisar, para que quando nós olhamos da posição onde nós estamos para cima, né, ou melhor, quando nós estamos na posição assumindo, né, a relação do eu com toda essa estrutura física, né, corpo físico, corpo astral, corpo mental, né, corpo etérico. Quando nós estamos então perfazendo essa estrutura e o eu passa a se misturar com tudo isso, nós começamos a misturar o eu com todas essas questões, nós começamos a gerar essa identificação e essa confusão e começamos a entrar em questões filosóficas existenciais. A pergunta que surgiria para muitas pessoas que gerariam dúvida é: eu não tenho relação, mesmo dentro das encarnações, acreditando e dando vazão e dando técnica em conhecimento de encarnações sucessivas, eu não tenho relação nenhuma com aquela, né? Eu sou independentemente uma outra vida, né? Tanto que sou outra vida que não tenho memórias, não recebo os recursos de aptidão, qualidade, riqueza, tudo que foi produzido naquela outra vida e tudo que foi consolidado, vamos dizer assim, de benefícios, de melhorias ou de coisas danosas também naquela outra vida, eu não tenho recordação, eu não fiz e eu não tenho nem acesso a tudo isso. Então eu não tenho relação com aquilo, né? O que foi feito lá, foi feito lá. O que foi feito aqui, foi feito aqui. Nós podemos expandir, dar vazão a esse raciocínio também para tentar compreender o que seria a justiça, né? Ou o equilíbrio de forças. Quando a gente fala justiça, na linguagem humana, no entendimento de muitos, dá a entender que é como resolver essa questão que favoreça, né, que traga equilíbrio a algo que foi feito injustamente, né? Na visão transcendental filosófica, essa palavra justiça é reequilíbrio, né? É buscar atenuar as situações, é muito mais profundo e filosófico que qualquer forma de entendimento humano. Nós precisaríamos de um amplo tempo aqui para debater sobre tudo isso. Mas, enfim, a justiça transcendental, nós já debatemos isso filosoficamente também, anteriormente, para que com a pessoa que você criou a desarmonia, ela não está mais presente, né? Como você vai fazer?
que oportunidade você vai ter que ter para reequilibrar tudo isso, para poder refazer, vamos dizer assim, para poder equalizar, equanimizar, né, toda essa questão. Então a gente percebe, a gente entende que precisará de uma nova oportunidade, logo mais à frente, uma nova vida, né, para fazer tudo isso. Já há um ponto entendível de tudo isso, né? A gente compreende desta forma. Mas observando agora como esta vida em si, né? Não olhando nessa linha que nós acabamos agora de criar, vidas sucessivas, mas olhando nesta linha, né? O que faz a caracterização desta nova personalidade? No que eu estou baseado? Né? Estou baseado no quê? O que dita a minha vida desde o meu nascimento até agora? Quais são as coisas que ditaram, os pontos específicos? Quanto que tive de verdade e liberdade de ação? Quanto que a minha vida foi responsável pelos meus atos? Quanto de liberdade tive realmente? Quantas situações aconteceram que eu me senti refém e quantas que eu me senti ator, né? Que eu me senti o responsável, vamos dizer assim, o agente, né? Que eu mesmo criei o envolvimento, que eu mesmo fui a pessoa que tive liberdade de opção e de escolha, ou mesmo assim, se todas as opções de todas as escolhas que se apresentaram não eram escolhas que não me tiraram, né? Não me faziam ampliar a minha condição, resolver o meu problema, não me permitiram, né, que eu pudesse sair dessa posição. Né? Vamos dizer assim, eu estava numa posição muito dolorida, de muita dor, e as opções que apareciam me gerariam mais dor ainda. Por que não teve outras situações que se desenrolam, né? A gente observa a vida e a gente reflete sobre ela, a gente vê que, apesar de toda a liberdade que é conferida a cada um de nós, parece que somente algumas possibilidades, dentro da infinidade de possibilidades, elas se apresentam como soluções. Um exemplo bem básico: eu estou procurando emprego e eu quero um determinado emprego. Por que não posso ter um determinado emprego? Eu tenho que aceitar os empregos que aparecem, né? Porque se eu tenho liberdade, né? Meditem sobre isso, refletem, parece absurdo, mas façam uma reflexão. Eu tenho liberdade de escolha, eu sou livre, né? Eu sou incondicionalmente livre, mas eu não tenho a liberdade, eu tenho liberdade de escolha, mas não tenho liberdade de total ação. Né? Eu não tenho liberdade para a total ação porque tenho de ter condições favoráveis de retorno para que eu possa ter ações sobre estas condições. Se você conseguir refletir, você vai ver que existe um intrincamento, né? Que existe um quebra-cabeça desmontado, que nós estamos encaixando algumas partes e que nós estamos numa sujeição, né? Numa sujeição temporal de fatos que se apresentam. E mais, nós estamos neste oceano, né? Com este nosso barco, remando ao sabor do vento, na intensidade e na direção que ele sopra. Porque nós temos que estar fazendo nossas escolhas permeados pelas situações que aparecem, né? Não nos deixam a ampla liberdade, né? A amplitude da liberdade. O que são estes fatos que Pactri nos traz, a materialidade apresenta ante de nós, nos empurrando a tomar decisões que são também decisões limitadas e que muitas vezes não são decisões que nós queremos. Evidentemente que muitas vezes, em uma encarnação mais tranquila, essas decisões são mais saborosas, essas decisões são mais tranquilas de se tomar. Mas em uma situação mais extrema, em situações mais lamentáveis, mais tristes, essas situações sempre são dolorosas, né? Ou faço uma coisa, ou faço outra, ou perco aqui, ou perco ali, ou perco aqui, ou faço isso e perderei lá na frente, né? Sempre é engendrado através de perdas. Se você conseguir fazer uma meditação reflexiva
e ver a complexidade da teia kármica e conseguir compreender a complexidade destas coisas, vai entender profundamente, né, a dor da encarnação, né, a dificuldade que todas as vezes nós estamos enfrentando, nós estamos transpassando, as situações autogeradas num passado ou geradas em outra oportunidade que nos condicionam a posição aonde nós estamos hoje, né? Nós olhamos o nosso passado e conseguimos fazer um desenho desde o momento que nós temos lembrança até o momento que nós estamos vivendo, o agora, o hoje. A gente consegue mentalizar, a gente vê as nossas escolhas, a gente observa, né, além das nossas escolhas, nós observamos as coisas que aconteceram em nossa vida e nos trouxeram até o ponto onde nós estamos. Mas vocês já pararam para analisar que mesmo assim, as próprias escolhas que se apareceram em suas vidas não foram as escolhas que talvez você queria ter realizado, né? Exemplo, como eu falei do trabalho, eu queria tanto aquele trabalho tal, por que aquele trabalho tal não é inatingível para mim? Parece que é uma barreira que não permite que ele esteja presente para mim. Por que eu não consigo tal coisa, sendo que todos conseguem, e eu não consigo aquilo lá? Mas eu só tenho liberdade de ação para escolher isso ou aquilo. Isso aqui vem tão fácil. Eu vou dar um outro exemplo muito bobo agora que me veio à mente. Eu quero tanto laranjas e vem tantos limões, né? Laranja não vem uma, mas limão vem um monte. Por que tudo isso? Então, se a gente observar numa linha muito profunda, se nós observarmos profundamente uma certa linha, nós vamos entender, nós vamos ver que aparentemente, né, dá-nos a sensação de que existe uma linha entre o que posso e o que não posso, ou o que me será entregue e o que não me será entregue, né? Que levarão eu a ter escolhas dentro desse leque de opções, leque de oportunidades, haverão a ter decisões. Então a gente consegue fazer uma observação de que nós não temos toda essa liberdade que julgamos ter, né? Inclusive nos diz, né, um pensamento da constitucional que é nos deixado nas nossas constituições ao redor do mundo, que todo aquele que nasce naquele determinado país é um homem livre, né? É verdade. Livre no sentido de ter a sua liberdade e a sua integridade como ser. Mas se nós formos observar de um lado muito espiritual, a liberdade ela fica muito mais limitada do que nós possamos imaginar. Porque as nossas escolhas perfazem o nosso caminho, a situação onde nós estamos, né, ou da onde na família onde nós nascemos determina o que grau de escolhas podemos realizar. Então, esta expressão livres enquanto, né, sem o peso, sem o aparato do poder Estado, né, trazendo barreiras que impeçam o desenvolvimento daquela experiência daquela pessoa. Até porque senão todos os problemas estariam, né, os problemas que nós vemos na organização humana, no lado humano, estariam eles todos resolvidos, tá? Então, assim, nós começamos a seguir esse raciocínio, nós começamos a ver e começamos a entender que nossa vida ela está condicionada de uma certa forma ou de um certo modo a uma forma, né? E que nós podemos dizer, mas por que está condicionada a uma forma? Por que ela está condicionada a certas escolhas, a certa trajetória, né? Inclusive na escolha daquele ser, até mesmo relacionado ao sexo, se vai ser um homem, se vai ser uma mulher, já é um condicionamento. O que determina esses condicionamentos, né? Quais são os pilares que fazem a determinação de todos esses condicionamentos? A vida pretérita, né? A vida pretérita e seus fatos e a experiência que está sendo colhida agora é o que determina tudo isso. Por isso que a gente muitas vezes diz, né, mas eu não fiz aquelas coisas, eu não mereço estar interconectado com tudo isso.
Então nós temos que começar, para poder entender um pouco mais sobre isso, desvendar esses acontecimentos, nós temos que desprendermos-nos da teia olhando do alto. E o que é olhar do alto? Olhar do alto é olhar aonde está a sede dos frutos, né? Olhar do alto é olhar do ponto de extremidade do espírito, observando para o lado material. Quando nós estamos começando a olhar para as sucessivas vidas, uma nasce, em determinado período ela morre, a outra vida nasce, mais um determinado período ela morre, a outra vida nasce, mais um determinado período, ela morre, nós vemos que há um acender e um apagar de experiências. Mas essas experiências, quem é que está colhendo elas? Né? Essas experiências, elas servem para quê? Para quem é que está colhendo ela? Então nós começamos a observar e vemos que Jivatma, nós vemos que a nossa sede do corpo causal, aonde está armazenado tudo isso, e tudo que está de anteparo atrás, o Purusha, né? O espírito, o eu superior, é o que está colhendo tudo isso. Nós começamos então a entender, nós começamos então a fazer conexões e começamos a fazer ligações que a vida, né, que nós somos apenas o fragmento, mas que a realidade, a real vida está concentrada nesse eu superior. E é o eu superior que vive as experiências. E mais, podemos fazer uma linha de entendimento, assim como existe o acordar e o dormir, dormir e acordar, acordar e dormir e assim sucessivamente, dando a sensação de que é sucessivos dias, né, sucessivos dias, um dia que encerra, um dia que começa, um dia que encerra, um dia que começa, um dia que encerra, dando a sensação que existe, né, estanques, diferentes ações entre os dias, a mesma coisa ocorre com as vidas sucessivas, né? Se nós entendermos que nós realizamos um dia de trabalho, dormimos, no outro dia acordamos, realizamos um outro dia de trabalho, dormimos, se nós fizermos essa mesma relação com o Purusha, nós vamos compreender. Purusha executa o seu dia de trabalho, entra em estado de descanso, pseudo-descanso, né? A nova personalidade executa o seu trabalho, absorve tudo que tem daquele trabalho e está, né, ele mesmo empregando mais um período de descanso. Mas quem está vivendo as experiências é a Purusha. Essas relações que está acontecendo aqui do eu inferior, essas relações de inferioridade, são simplesmente experiências colhidas pelo Purusha, pelo eu superior de cada um de nós. Então quem as vive é o eu superior. Por isso que nós, na posição onde nós estamos, nós não estamos em condição de entender, né, e termos a amplitude de tudo isso. Porque quem está atrás é o eu superior, é o Purusha, que vive todas essas experiências, ele as entende e as compreende e sabe por que está condicionado, está vivenciando tal e determinada experiência, e ele é o espectador por trás de tudo isso, né? Então, quando a gente observa essa relação do alto, né, do alto para baixo, a gente começa a entender, né? Então, esta experiência aqui, vamos dizer assim, é algo limitado, né? É algo que terá fim, é algo que terá um fim. Teve uma existência no período do nascimento, assumindo um corpo físico, e terá um fim no momento do desligamento, né, deste corpo físico, que é o momento que começará a desatação dos nós, né, e permitirá então encerrar mais um ciclo na vida de Jivatman, na vida de Purusha, do espírito superior, e é ele que colherá todas o grau da experiência. Este eu inferior, essa inferioridade que se manifesta, que passa a ser, né, por assim dizer, posto avançado de Purusha, nas experienciações no reino de Paktri, no reino da matéria, né? Então simplesmente servem somente para Purusha, que está atrás, realizar o seu grau de experiência. Olha que interessante o raciocínio de se ver, quando olhamos de cima e observando de cima, nós temos então todo o complemento. Nós começamos a observar de baixo, nós não temos a amplitude do conhecimento.
Mas se olharmos pelo olhar do alto para baixo, nós começamos a entender toda a magnitude e o escopo do projeto. E olha que interessante, talvez alguns, numa pergunta mais transcendental, filosófica, vão falar, tá, mas o yoga? Como que aquela vida, então, decide fazer yoga? Por que ela faz o yoga? Né? Aquela determinada vida escolheu o caminho do yoga, ela escolheu se dedicar incondicionalmente ao yoga. Por quê? Né? Por que ele fez isso e as outras vidas não fizeram? Porque nós temos que observar que no plano de fundo de todas as nossas vidas, Purusha está junto conosco, né? Purusha, o espírito superior, o eu superior, quem nós somos, ele é o plano de fundo. E nós temos as essências condicionadas a esse plano de fundo. Observamos que quando nós estamos no yoga, quando nós decidimos que queremos o yoga, nós estamos fazendo um íntimo relacionamento com o plano de fundo, com o sair, o despertar mínimo, que é mínimo, mas mesmo assim é um certo despertar, para que nós possamos entender que há algo a mais em nós. Nós queremos buscar esse íntimo relacionamento, nós queremos acordar da dormência, dos sonos adormecidos, né? Nós, este eu inferior, mas ao mesmo tempo queremos fazer com que Purusha alimente-se, né? Com que Purusha cada vez mais possa assumir o seu lugar de direito, né? Que é como o Senhor do mundo, o Senhor sobre este mundo, este arranjo que nós estamos vendo aqui, e permitir que ele cada vez mais assuma todo esse controle. Claro que nós temos todo um caminho do yoga que vem nos mostrando especificamente o que nós temos de fazer. Temos todo esse caminho do yoga que mostra, né, o íntimo relacionamento de vidas e sucessivas vidas que tem de ser empregada nesta jornada, neste caminho, né, nesta busca pelo nosso caminho do yoga. E aqui diz, né, no título, que independe de lugar, de classe, de tempo, né, separados por determinada linha de tempo, e podemos dizer que aquela experiência no determinado tempo, seja 2000 e alguma coisa, 4000 e não sei quanto, 6000, não sei quanto, até mesmo no passado, ela vai passar por determinadas experiências, ela vai passar por determinadas situações que envolvem frutos do passado que terão de ser resgatados. E ela ainda estará resolvendo esses frutos e estará ainda criando, gerando novos frutos, e frutos que poderão ser resolvidos naquela mesma experiência e frutos que terão de ser resolvidos em novas experiências. Porque quem é o espectador, o grande absorvente de tudo isso, é o Jivatman, né? Quem está atrás de tudo isso, tá bom? Eu espero que nós tenhamos mergulhado, né, em discussões filosóficas e existenciais, espero que nós tenhamos conseguido absorver todo esse conteúdo. Eu espero que tenha conseguido deixar alguns traços de meditação em cada um de nós, porque agora nós vamos num período de leitura, né? O período a leitura é magistral e muito clara e muito magistral, tá? É praticamente uma folha de rosto e meia, tá? E ela é muito profunda, ela é muito magistral, mas ela vai tratar do assunto, né? Do assunto no termo do agora, né? E evidentemente que nos levaria, até mesmo o Taimini, que é o expositor do Sutra relacionado a Patanjali, nos diz que uma pessoa de grande entendimento, uma pessoa de grande reflexão, grande meditação, irá entender isso aqui num instante, irá fazer as interconexões mentais necessárias para que possa dinamizar esse conhecimento exposto em apenas um pequeno sutra para todo o seu entendimento. Tá? Inclusive há uma figura que eu vou estar mostrando para vocês, que eles querem fazer uma íntima relação entre sucessivas vidas e os acontecimentos que ocorrem naquelas vidas, mas que servem como única base reta, linha de experiência reta para Purusha, né? Nós podemos ter vários tipos de vida, vários tipos de experiências, mas é Purusha que está vivendo, não é nós. É o espírito superior que está acima colhendo tudo isso como se fosse dias de trabalho, né?
uma linha ininterrupta. Mesmo que nós estamos dormindo, a gente não parou para ver isso, né? A gente fala muitas vezes uma frase muito genérica, usada, amanhã é outro dia, né? Dando-se a intenção de que o dia de hoje não tem relação com o dia de amanhã. Na verdade é uma linha contínua. É que a gente dorme, dá um apagão, dá um período que nós estamos em sonolência, nós estamos dormindo, que parece que é outra realidade. Não é, é a mesma realidade contínua. Nós simplesmente, em determinado período, dormimos. E nós temos essa sensação quando a gente não dorme de um dia para o outro, você vê, não existe um momento que fecha e inicia. Não, é contínuo, né? É contínuo. Então a gente tem essa sensação de que hoje é uma coisa, que amanhã é outra, que depois da manhã é outra. Não, mas é uma linha contínua. Então a mesma relação se dá em relação às sucessivas encarnações. As experiências coletadas podem ser daquela encarnação, mas a linha é contínua. A linha seguida é contínua de experiências para o espírito superior. Tá? Nós vamos ter que fazer o período de... entrar no período aqui de leitura. Nós já transpassamos até mesmo o tempo, né? A janela de tempo que nós temos, mas o tema é muito importante, o tema é muito gostoso e ele nos dá nos enche, né, dá um preenchimento muito vasto quando nós estamos mergulhados, né, em buscar o entendimento dele. Tá? Então vamos lá, quarta sessão, Sutra de número 9, que diz assim: existe a relação da causa e do efeito. Matematicamente, milimetricamente, a gente sabe disso. Mesmo que haja separação de lugar e tempo, né? Ou seja, eu posso estar aqui, eu posso nascer como um esquimó, na outra vida eu posso nascer como um surfista havaiano, né? Eu posso, em determinado momento, ser um oriental, ser ocidental, né? E isso não implicaria também na linha do tempo, né? Na linha do tempo. Porque diz assim, ó, porque memória e impressões são o mesmo em termos de forma. Olha que interessante. Porque memória e impressões são os mesmos no termos de forma. Ok? Mostra que não há relações, né? Que os fatos acontecem, mas que existe um telespectador e existe um centro de armazenamento de tudo isso. Vamos lá. A maneira aparentemente irracional e desconectada pela qual os vasanas têm de se desenvolver nas sucessivas encarnações pode ocasionar uma dificuldade de ordem filosófica na mente do estudante, a qual Patanjali procura remover neste sutra. É muito frequente acontecer de uma personalidade de certo indivíduo praticar determinada ação, mas como o karma desta ação não pode ser resgatado por esta personalidade por falta de necessárias condições, ele tem de ser resgatado por outra personalidade do mesmo indivíduo em uma vida posterior. Mas essa segunda personalidade não tem memória daquela ação específica, em virtude da qual ela está passando por esta experiência. É claro que, se essa experiência é agradável, não surge qualquer pergunta na mente da segunda personalidade quanto à justiça da imerecida boa sorte. Mas se a experiência é dolorosa, há um sentimento de injustiça contra o destino, pela dor ou pelo sofrimento imerecido. Uma enorme quantidade desse tipo de ressentimento contra os imerecidos sofrimentos envenena a mente dos que ignoram a lei do karma e seu modo de operar. Desta forma, uma compreensão mais ampla desta lei ajudaria muito as pessoas a verem as coisas sob a verdadeira luz e receberem as experiências da vida à medida que essas ocorrem com paciência e sem amargor. Deixa eu dar um ponto aqui para nós só contextualizar. Essa é a parte introdutória, né? Este é o ponto de que apresentamos o problema. O problema é esse, né? A problematização. Qual é o problema que nós queremos expor aqui? É esse, né?
das vidas sucessórias, das vidas para lá, que não tem a compreensão, que acha que é dolorido, tal, que não tem essa compreensão. Agora nós vamos para a discussão e no final nós vamos então para o entendimento de tudo isso. Tá bom? Vamos lá então. Retornando à dificuldade de ordem filosófica, pode-se perguntar por que a segunda personalidade, numa vida posterior, deve sofrer pelos erros praticados pela primeira personalidade na vida interior. Se ela é forçada a isso, como pode a lei do karma ser considerada justa? Olha que interessante, né? Profunda reflexão, né? Você já tem a resposta. A resposta a essa questão encontra-se no sutra em que estamos tratando. É claro que, quando se expõe um sistema filosófico ou uma técnica científica sobre a forma de sutra, confia-se na inteligência do estudante, que se supõe familiarizado com as doutrinas gerais em que se baseia a filosofia ou a ciência. Somente são dadas ideias essenciais, que formam, por assim dizer, o arcabouço de aço da estrutura mental. E, inclusive, essas ideias são transmitidas de modo mais conciso possível. A doutrina da reencarnação, que é uma parte integrante da filosofia do yoga e que Patanjali admite como verdadeira, implica que a série de personalidades nas sucessivas encarnações são expressões temporárias de uma entidade mais elevada e mais permanente, a qual assume diferentes nomes nas diferentes escolas de pensamentos, tais como Jivatman, ego imortal ou individualidade. Ponto. Podemos dizer aqui também eu superior, podemos aqui dizer o verdadeiro eu, né? Podemos dizer aqui o espírito que há em nós, né? O importante é você entender, ter o entendimento desse eu superior, né? E é este Jivatman que realmente encarna nas diferentes personalidades. E estas podem ser consideradas, de certo modo, postos avançados de sua consciência do Jivatman nos mundos inferiores durante o período das encarnações. Tá? Então nós estamos já com a resposta praticamente já toda ela pronta, né, entregue para nós, da problematização deste problema que nós acabamos de apresentar. Correto? Agora, o que nos falta ainda observar, o que nos falta ver, né, é simplesmente, né, depurar um pouco mais o que foi apresentado para que possamos ter um desfecho do entendimento sobre todas as palavras que foram aqui colocadas. Tá? Eu vou seguir já a leitura, apesar de praticamente já vencido o trecho que nós temos de perfazer, faltando somente uma folha de rosto praticamente, e mais a figura que a gente tem de mostrar a vocês, mas nós já vamos estar fazendo essa demonstração dessa figura que vem aguçar um pouco mais os elementos mentais, para que nós possamos ter esses elementos mentais e com esses elementos mentais nós possamos formular uma base de um raciocínio, né, de um pensamento, porque sabemos que nossas mentes, né, o plano mental, ele trabalha com simbologias, com símbolos, né? A gente vê que é mais fácil nós estarmos então apresentando também aqui símbolos e nós já vamos fazer essa apresentação. Vamos dando então a devida continuidade. Pois bem, um importante aspecto a ser destacado é que a memória global de todas as vidas sucessivas reside na mente do Jivatman, sendo que as diferentes personalidades que se sucedem uma à outra não compartilham da memória global contínua. Olha que interessante isso aqui. A memória delas está confinada somente às experiências particulares pelas quais passam em cada uma das encarnações separadas. Esta memória contínua, que engloba a série de vidas, deriva do fato de que os sanskaras de todas as experiências ocorridas nessas vidas
encontram-se presentes nos veículos superiores permanentes do Jivatman. Ponto. Eu já vou dar continuidade aqui. Então nós começamos a raciocinar, né, sobre uma outra forma também que eu quero apresentar agora para vocês, não desmerecendo nada que a gente falou, não é isso não, é só um outro olhar que eu quero trazer em cima de todo esse apanhado, né? Que quando nós começamos a entrar nas meditações e começamos a atingir Samadhi e cada vez mais mergulhamos intimamente em nós começamos a entender até mesmo, né, inclusive já fizemos leituras, qual é o momento da nossa morte, dessa existência, né? Sabemos muitas vezes das situações que terão de ocorrer em nossas vidas, sabemos das situações, né, porque nós fizemos essa íntima ligação através dos efeitos que nós estamos aqui vivendo. Nós pegamos o efeito, seguramos, retemos em nossa mente e fazendo a leitura do efeito nós entendemos a causa. E fazendo a leitura da causa nós já sabemos aonde que está essa causa. A causa está na sede das causas, em nós. Então lá dentro dessa tal sede das causas nós temos o acesso a tudo isso. Então nós conseguimos, né, buscar a iluminação, nós conseguimos buscar um crescimento, nós conseguimos buscar evolução em Samadhi, né? E Samadhi nos permite esse mergulho dentro de nós, nos permite fazer a leitura de qualquer efeito e ligá-lo à sua causa. Lembra de tudo isso? Nós já estudamos tudo isso. Aqui está este envolvimento, então, de entendimento, né? Está este envolvimento para que nós possamos, então, fazer esse entendimento este outro lado do raciocínio, mas que não traz demérito nenhum no que nós estamos aqui falando, né? Pelo contrário, ainda acentua o conhecimento que aqui está exposto, tá bom? Dando continuidade, né? Aqui diz assim, ó, assim como o contato da agulha com as impressões de um disco no gramofone reproduz o som, assim como o contato da mente com o cérebro físico reproduz a memória da experiência dessas vidas. Da mesma forma, o contato da consciência superior com os samskaras ou impressões nos veículos superiores do Jivatman reproduz as memórias correspondentes aos samskaras contatados. Olha que interessante. O veículo repositório de todos esses samskaras é chamado de karma sharira, na terminologia do Vedanta, ou corpo causal, né, podemos dizer assim, por ser o repositório de todos os germes das futuras experiências. Só queria trazer uma palavra aqui. É verdade que todos nós podemos ter acesso fazendo uma simples pesquisa na internet, mas o gramofone é um aparelho muito rudimentar que reproduzia os discos de... Naquele tempo não era nem vinil, era carvão, né? Uns discos redondos, e eles eram feitos de ranhaduras, no qual a agulha raspava a determinada ranhadura e reproduzia-se um som, né? E o som que reproduzia era sempre o mesmo som, porque a ranhadura está ali. Então é essa analogia que Patanjali, Taimini quis nos fazer, né? Assim como o som arranhando num gramofone reproduz, né, a memória que está ali naquelas ranhaduras guardadas, assim como nós temos acesso então a esta sede de memória, nós estamos reproduzindo então as memórias que lá estão, né, as experiências que lá estão, tá? Então só para poder explicar, tentar trazer uma luz de entendimento, tentar trazer um pouco mais de compreensão o que é o tal gramofone, né? Mas vocês podem fazer qualquer pesquisa aí e já vão ter maior entendimento, né, desse aparelho que foi um grande achado, né, das experiências humanas, que trouxe uma amplitude de um outro modo de vermos a vida hoje, né? Hoje transportar arquivos, transportar pensamentos já fazem parte de nossas vidas. Nós transportamos pensamentos, né? A gente pega o pensamento, passa ele para esses arquivos e eles são disseminados, né, para muitas pessoas, e nós transportamos já o pensamento, né? E esse pensamento vai em forma de música, vai musicalizado, até nessa forma aqui, né, nós estamos deixando impressões, nós estamos passando o pensamento para vocês, né, deixando registrados, né.
Seguindo aqui então, do que foi dito acima, observa-se como as experiências e as respectivas memórias das diferentes personalidades dispersas pelas distintas condições de classe, tempo e espaço são integradas na consciência de Jivatman, que passou por todas as experiências e é quem realmente semeia e colhe os karmas delas resultantes. Visto desse ponto de vista, o fato de uma personalidade colher os frutos amargos pelos erros praticados por outra no passado não envolve qualquer injustiça, pois as diversas personalidades são expressões em condições diferentes da mesma entidade, mesmo que não estejam conscientes do fato desse fato em sua consciência física. Uma determinada personalidade, ou jiva, não está cônscio de toda a série de experiências e sanskaras, mas Jivatman, o eu superior, está. E a longa e ininterrupta série de ações e reações, ele vê a aplicação natural da lei do karma, sem qualquer favoritismo ou também injustiça. Não reclamamos quando descobrimos que as experiências desagradáveis pelas quais temos de passar resultam diretamente na nossa prática insensata ou errada. Nem o faz Jivatman, pois perante a sua visão, todas as vidas passadas são como um livro aberto. Inclusive no caminho do yoga, é-nos passado, para que sejamos o espectador, para que possamos estar acompanhando, para que possamos estar vendo e acompanhando as coisas da forma que estão acontecendo. Que nós entendamos que as coisas que estão acontecendo, os frutos amargos e doces que estamos colhendo, são simplesmente experiências. Nós não deixamos influenciar por elas. A busca é isso, a renúncia. A renúncia é uma das grandes buscas. E é difícil, porque nós estamos sempre engalfinhados, envolvidos na materialidade. Seguindo aqui, a maneira como a memória global de Jivatman lhe permite visualizar a perfeita atuação de causas e efeitos, mesmo quando irregularmente dispersos ao longo de diferentes vidas, pode ser ilustrada em um simples diagrama, como está aqui na figura de número 12. Eu vou mostrar para vocês a figura, vai ter de ser rápido por causa do tempo, e aí vocês deem um pause. Espera ele focar. Pronto. Aí vocês dêem um pause e vê aí a figura. Perfeito, E agora nós damos continuidade então aqui para nós não perdermos, que falta só um trecho para nós encerrarmos aqui. Deixa só o foco também voltar. A luz aqui. Pronto. Então o que quer explicar aquela figura? Aquela figura que quer explicar o A, B, C, D, E, F ali em cima, que tem, é A, B, C, D, como sendo os estanques, Aí a gente está vendo ali divisões e vê A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, todo o abecedário até o final, sendo colocados assim, tá? E agora aqui vai fazer uma breve explicação do que é significar dessa figura, Aqui eles falam assim, em A, B, C, D e etc., estão representadas as diferentes causas colocadas em ação em detrimento de Jivatman, eu superior, em 4 vidas representadas pelos compartimentos maiores, A, B, C e D, sendo que A, B, C, D, E, F, G, H e etc., os respectivos efeitos kármicos que se verificam na mesma vida ou também na subsequente vida. Se essas letras estão distribuídas pelos 4 compartimentos separados de maneira irregular, e apenas se tendo em mente que cada efeito segue a sua respectiva causa, não será possível então para qualquer pessoa de visão confinada em um único compartimento correlacionar todas as causas e efeitos que se desencadeiam quanto às condições apropriadas apresentam-se, seja na mesma vida ou em vidas subsequentes. Mas se alguém
olha para as letras em uma certa distância, de tal modo que todas as letras nos diversos compartimentos tornem-se simultaneamente visíveis, então cada efeito pode ser seguido até a sua correspondente causa, e a despeito da regular mistura de causas e efeitos nos diversos compartimentos, pode-se observar a estrita obediência, né, da lei de causa e efeito. Interessante isso, né? É milimétrico, tem um ponto milimétrico, tá? Próximo sutra da quarta sessão, sutra de número 10. Não existe um começo para eles, sendo eterno o desejo de viver. Nós vamos entender o que isso quer dizer. Isso é o apego, né? Nós vamos estar vendo mais um pouco adiante sobre tudo isso, tá? Então assim nós estamos já indo para o fechamento agora aqui. Já deu para nós fazermos um determinado entendimento. O Sutra número 8 fala que os karmas aparecem conforme, né, as condições estejam favoráveis. Muitas vezes, então, temos karmas armazenados que não conseguem aparecer em determinada vida, né, em determinada situação, por não terem as condições favoráveis. Nós temos que ver, então, que nos yogis avançados, os karmas não são pretos, não são brancos, ele está resolvendo, condicionando tudo isso. E o assunto no plano de fundo ainda é o das mentes, né? Mentes artificiais. Nós estamos fazendo essas conexões para que possamos entender o escopo, né? Entender a base, para depois trazer todo o processo, todo o escopo do entendimento. E não fique nenhuma das dúvidas, né, relacionadas, então, a todo esse tema. É um tema muito profundo que exige um pouco de discernimento, um pouco de raciocínio. Uns irão entender em maior amplitude, outros em menor amplitude, outros poderão até acrescentar ainda muito mais ao que eu digo, porque quanto mais avançamos no entendimento do yoga, mais evoluímos nessa jornada do caminho do yoga, mais entendimento nós temos, né? E mais conexões com a transcendentalidade nós conseguimos fazer, e mais evolução nós temos, né? Mais formas de evolução sobre esses temas nós temos, mais condições, né, de ter um entendimento, né, nós conseguimos. Porque quando a gente pega essa base de ideia aqui é entendível, né? É muito simples, é fácil, isso aqui é fácil de se compreender. E foi muito fácil a compreensão de se receber. Mas um entendimento de tudo isso, né? Mergulhar no entendimento profundo, nas conexões, nos amarris que existem dentro da vasta orientação do yoga. Isso requer um pouco de conhecimento, né? Requer um pouco de fino trato, requer um pouco de entendimento. E aí se faz as conexões, e com as conexões adequadas se une então toda a terminologia, e unindo-se toda a terminologia, então há, né, de verdade, né, um entendimento maior, superior de tudo isso, do que qualquer forma de entendimento raso ou de entendimento explícito, né, ou na cara do que aqui está. A gente consegue entender mais profundamente. Eu acho que era isso, meus amados. Encerramos aqui, né, estamos fechando nossa janela temporal do qual nós temos. Eu quero agradecer a todos vocês e nós vamos então estar seguindo na quarta sessão. Sutra de número 10 é o nosso próximo encontro. Nós estamos já a alguns encontros de chegar à metade, né? Daqui um pouco nós vamos estar na metade do quarta sessão, que a quarta sessão é um pouco mais curta, referente às sessões anteriores, que tinham 50 e poucos sutras. Essa sessão aqui tem 34 sutras, né? Deixa eu ver se é 34 ou 36, 34 sutras, né? Nós já concluímos então esta sessão. 34 sutras, tá? Então nós estamos bem próximos já de chegar à metade de tudo isso. Queremos agradecer a todos vocês, então, e Namastê.